Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Astronomia Geral. Hoje vamos falar sobre o céu que observamos desde o local onde estamos localizados nesse grandioso universo que a gente descreveu na aula passada. A gente está localizado nesse planeta, a Terra. Lembrando o que falava o Carl Sagan, esse planeta que está aqui é o lugar que todos temos em comum e é o único lugar que temos à disposição. Tanto faz qual é sua forma de pensar, sua ideologia, qual é a cor da sua pele, quais são seus sonhos, seus desejos. O único lugar que temos é esse aqui e isso não podemos mudá-lo por enquanto. Então, o melhor, como falava o Carl Sagan, é que aprendamos a dividir e a cuidar. Esse é o nosso planeta. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque não custa falar, né? Essa imagem que vocês veem aqui é uma imagem tirada por satélites da NASA que monitoram o movimento das nuvens e da atmosfera da Terra. E como vocês podem ver, o nosso planeta não é plano, gente. É uma esferinha bonitinha, redondinha. Beleza? Muito bem. Quando observamos o céu, a gente tem dia e noite. E dia e noite acontecem simplesmente porque esse planeta esférico se encontra girando, como vocês veem aqui. A rotação desse planeta vai de oeste para leste. E, portanto, a gente enxerga o Sol aparecendo todo dia no Oriente, no leste. E temos o ocaso no oeste. O movimento diário aparente é o movimento que os astros parecem realizar no céu ao longo de um dia. E esses astros, igual que o Sol, se movimentam de leste para oeste. Quando enxergamos o céu, o que enxergamos? Se é o dia, enxergamos o Sol. Há estrelas no céu quando está o Sol presente? Há, só que o brilho delas é tão pouco que o brilho enorme da nossa estrela, que é o Sol, simplesmente obscurece o brilho das estrelas que estão no fundo. Quando o Sol se põe, aparece a Lua, que também é muito brilhante, refletindo a luz solar, mas também é possível ver durante a noite as estrelas brilhando no céu. Então, durante a nossa noite, há aproximadamente 3.000 estrelas que são visíveis ao olho. Já com telescópios mais poderosos, há muitíssimas mais, como a gente já viu na aula passada e como iremos ver no futuro. Durante o dia, quando o Sol está presente, há aproximadamente outras 3.000 estrelas no céu que são ocultas pela luminosidade do Sol, certo? Também existem as constelações. As constelações são construções humanas. E essas construções humanas são formas que grupos humanos antigos deram a conjuntos de estrelas no céu. São projeções no céu de algumas estrelas que parecem ter um brilho similar, né? Essas constelações foram usadas no passado, tiveram muita utilidade, eu já falei um pouquinho disso, a grande utilidade disso era controlar o tempo na Terra, sobretudo para a agricultura, mas também foram muito importantes para a navegação, por exemplo. Essa imagem que vocês veem aqui, à sua direita embaixo, é a constelação de Orion, o caçador. À esquerda da figura é uma representação artística da constelação e à direita se encontra o conjunto de estrelas que forma essa constelação. Quando enxergamos a constelação de Orion no céu à noite, e é muito simples enxergar essa constelação, porque as estrelas que fazem parte dela são objetos muito brilhantes no céu. A gente enxerga uma coisa como essa que vocês veem aqui na foto no seu lado direito. Então aqui a gente enxerga Betelgeuse, aquela estrela mais vermelha, que é o ombro do caçador. E, enfim,
cada uma dessas estrelas faz parte daquela imagem pictórica criada a partir de essa figura no céu. Só que aquilo que aparentemente se encontra em um plano são pontos, são estrelas que se encontram a distâncias muito diferentes uma das outras. Por exemplo, Betelgeuse se encontra a uma distância da gente de aproximadamente 400 anos-luz. Lembrando que um ano-luz é a distância percorrida por um feixe de luz durante um ano, quando viaja, obviamente, a velocidade da luz. Essa velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Outras estrelas da mesma constelação de Betelgeuse se encontram a 1.400 anos-luz, ou a 1.000 anos-luz, ou a 800 anos-luz. Então, vocês podem ver que a distância entre cada par de estrelas é muito grande. A força gravitacional exercida entre cada par dessas estrelas é muito pequena. A gente vai estudar a força gravitacional de Newton. E essa força nos diz que, essa lei de Newton nos diz que a força é proporcional ao produto das massas desses objetos. Se a massa é maior do que a do Sol, para todos esses objetos, dividido, multiplicado por uma constante, claro, e dividido pelo inverso do quadrado da distância. Quando vocês colocam naquela equação uma distância tão grande como essa que separa cada par de estrelas, a força entre cada um desses objetos é muito pequena. Isso o que quer dizer? Isso quer dizer que esses objetos não se encontram ligados gravitacionalmente. Então pensem, se esses objetos que têm massas enormes não se encontram ligados gravitacionalmente, imagina a influência que algum desses objetos ou o conjunto desses objetos pode ter sobre a gente, que se encontra a distâncias grandíssimas e que temos uma massa minúscula, certo? Muito bem. Contudo, existem 88 constelações catalogadas e a terminologia das constelações ainda continua sendo usada para nos orientar com maior facilidade no céu. Então, ao invés de passar diretamente as coordenadas astronômicas de um determinado objeto, que a gente vai ver quais são, a gente simplesmente diz, olha lá perto da constelação de Gêmeos, por exemplo, ou já olha a constelação de Sagitário. Tal objeto se encontra em determinada constelação. Isso nos ajuda a nos guiar no céu para encontrar objetos astronômicos, certo? Durante a noite, as constelações se movimentam de leste para oeste, da mesma forma que o faz o Sol. Isso significa que esse movimento não é um movimento próprio das estrelas, sino que é um movimento aparente devido à rotação da Terra, certo? As estrelas parecem não mudar a cada noite. Se eu enxergo uma constelação hoje e enxergo ela amanhã, elas não mudam. Elas parecem estar fixas no céu, apesar de ser um movimento de leste para oeste, certo? Mas cada noite elas parecem estar fixas. Isto porque o movimento próprio dessas estrelas com respeito a gente é muito pequeno. Para tentar nos guiar no céu e para tentar criar um sistema que nos permita localizar qualquer objeto astronômico nesse nosso céu, foi criada uma convenção que é chamada de esfera celeste. Essa esfera é uma esfera invisível, infinita, que está ao redor da Terra, certo? A esfera celeste, então, aqui na esfera celeste, deixa eu pegar aqui meu apontador. Aqui na esfera celeste, vocês podem ver essa linha branca aqui, que corresponde ao eixo de rotação da Terra. Então, a Terra está girando ao redor desse eixo. E se eu faço um corte pelo equador do planeta, então eu vou ter o equador terrestre, certo? E se projeto esse equador até o infinito, se eu quiser, então vou ter o que se chama equador celeste, certo? E nessa convenção aqui,
em um dia qualquer, vamos pegar, por exemplo, esse dia aqui, o Sol se encontra nessa posição e o movimento de rotação da Terra sobre seu eixo é o que vai eh, formar o dia e a noite para esse determinado ponto, certo? Mas veja que a Terra também se desloca ao redor do Sol. Se eu estou observando as coisas desde esse ponto de vista, então pareceria que o Sol fosse quem se deslocasse. E o Sol não se desloca ao longo do Equador Celeste, sino que se desloca ao longo dessa linha verde aqui, que é o que conhecemos e chamamos de eclíptica. Então, a cada dia, parecesse que o Sol está avançando ao longo da eclíptica nessa direção. Depois de 365 dias, o Sol vai voltar à mesma posição. Então, esse seria o movimento aparente do Sol ao longo de um ano, certo? As estrelas estarão sempre fixas no fundo atrás do Sol. Uma coisa interessante, então, é aquele ângulo que existe entre o Equador Celeste e a eclíptica. Veja, essa imagem que vocês veem aqui é a mesma que estava lá em cima, só que agora fizemos uma pequena rotação e colocamos na vertical o eixo de rotação da Terra, certo? Então a eclíptica ficou inclinada, vocês podem ver que ela se encontra aqui. Aqui está o movimento do Sol ao longo da eclíptica. E o ângulo de inclinação entre a eclíptica e o Equador Celeste é de 23,5 graus. Esse ângulo é muito importante para determinar as estações do ano, como veremos daqui a pouco. Outra coisa interessante é que no hemisfério norte acontece que o Sol, a partir desse ponto aqui, se encontra acima do Equador Celeste. A eclíptica se encontra em cima do Equador Celeste. E esse ponto aqui vai ser o equinócio de março. E vamos ter outro ponto, que é o ponto onde o Sol vai passar do norte do Equador Celeste para o sul do Equador Celeste. Isso vai determinar as estações do ano. Se eu projetar essa linha, que é o percurso aparente do Sol, projetar esse plano para o infinito e enxergar as estrelas que estão lá no fundo, 12 constelações podem ser distinguidas. Essas constelações foram distribuídas, foram encontradas ou catalogadas desde muitos anos atrás. Na verdade, são 13 constelações. A constelação do Serpentário normalmente não é considerada, porque a gente quer separar esse percurso do ano, da Terra ao redor do Sol, ou então aqui o percurso aparente do Sol ao redor da Terra, em 12 meses, certo? Então, vemos 12 constelações nesse plano da eclíptica. E o que se chama, são as que se chamam constelações do zodiaco. Zodiaco significa pequeno animal. Então, são as constelações de pequenos animais que se encontram na eclíptica. Quais são as constelações do zodiaco e como é que eu consigo distingui-las? Então, nessa imagem aqui, eu vejo o Sol no centro, como ele está, e a Terra dando voltas ao redor dele, certo? Então, em uma determinada data, por exemplo, vamos pegar a data de hoje, que é agosto 3, certo? Então, a Terra se encontra por aqui. Só trocar de cor. A Terra se encontra por aqui. A constelação correspondente para a data de hoje iria ser, então, tem o Sol aqui e a constelação está atrás do Sol, que iria ser Leo, certo? Assim vai acontecer para todas as constelações e o ponto desde onde se começa a constar as constelações é o equinócio de março, ou seja, esse ponto aqui, correto? No equinócio de março, então, há
constelação que se encontra atrás do Sol é a constelação de Vírigo. Ups, gente, cometi um erro. Eu falei que as constelações começavam a contar a partir do dia 21 de março. E anotei esse ponto aqui, que talvez vocês estão enxergando no meu mouse. Está passando um avião mostrando o meu erro. Só que o 21 de março não acontece aqui, senão que acontece aqui. E eu devo trocar a cor da minha caneta para mostrar o ponto certo. Esse é o ponto onde começam a contar os signos do zodiaco. Então, nesse ponto, a constelação que se encontra atrás do Sol é a constelação de Peixes. Na verdade, está na transição entre Áries e Peixes. Por isso, esse ponto, que corresponde também ao equinócio de março, é o que também se conhece como ponto de Áries. Esse ponto, onde começam a contar as constelações. Depois, abril, então vamos ter Taurus, Gemini, etc, etc, etc. Só que tem um pequeno inconveniente. Essas constelações foram catalogadas aproximadamente 2.000 a 3.000 anos atrás. E existe um outro movimento da Terra que se chama precessão. E a precessão é do eixo de rotação da Terra. Então, esses 23 graus existem sempre, mas eles estão girando, a Terra está girando assim. É o movimento de precessão. E esse movimento de precessão faz que o fundo estrelado mude ao longo dos anos. Então, se 2.000 ou 3.000 anos atrás, o signo de Áries correspondia ao Sol, as constelações que estavam atrás do Sol era Áries, entre o 22 de março e o 21 de abril. Na atualidade, por causa do movimento da precessão, Áries se encontra atrás do Sol entre o 20 de abril e o 14 de maio. E assim acontece com todos os signos do zodiaco, certo? Deixa eu, então, apagar aqui minhas anotações. Por exemplo, Escorpio. Escorpio, 2.000 anos atrás, se encontrava atrás do Sol entre o 22 de outubro e o 21 de novembro. Hoje em dia, Escorpio se encontra atrás do Sol entre o 23 de novembro e o 30 de novembro. Veja que agora são pouquíssimos dias que essa constelação aparece atrás do Sol. Então, para quem gosta muito de signo zodiacal e acredita que a constelação que pertence a seu signo está modificando, ou pode chegar a modificar a sua vida, vale a pena considerar que as constelações agora se encontram em uma nova posição, devido, novamente, ao movimento de precessão da Terra. A boa notícia é que a precessão da Terra tem um período de 26.000 anos. Ou seja, mais ou menos daqui a uns 24.000 anos, o seu signo vai voltar a ser o mesmo que você pensa que tem. Como falei, esse ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra com respeito à eclíptica faz com que existam estações do ano. E isso é muito simples de ver nessa figura que está aqui. Então, veja, se o eixo de inclinação da Terra é esse, e nessa posição, e o Sol se encontra aqui onde está minha mão, o Polo Norte vai receber mais luminosidade solar e, portanto, vai aquecer mais essa parte da Terra. No outono ou na primavera, mais ou menos as duas regiões do céu vão receber a mesma quantidade de luz e, no inverno, a parte do sul vai receber mais calor, mais luminosidade. Então, vai ser verão para o hemisfério sul e inverno para o hemisfério norte. E voltamos novamente para primavera, outono. E novamente para verão no hemisfério norte e inverno para o hemisfério sul. As datas quando isso acontece são do início das estações do ano, são o outono começa do 21 de março. Veja que essa data do equinócio de março é muito importante porque é um ponto de referência. O inverno começa no 21 de junho, começou
no mês retrasado, em junho, e agora estamos na metade do inverno, certo? Temos que esperar até o dia 23 de setembro para começar a primavera, né? E o verão vai começar em dezembro, a partir do dia 22 ou 21 de dezembro, às vezes muda um dia ou outro. E a duração é aproximadamente de 90 dias para cada uma dessas estações. Para medir ou para nos ubicar no céu, utilizamos ângulos. São variações angulares que nos permitem determinar ou localizar objetos na esfera celeste. E algumas destas coisas aqui são muito óbvias ou evidentes. 360 graus, por exemplo, corresponde a um círculo completo, certo? No entanto, há algumas dessas coordenadas que não são dadas em graus, sino que são dadas em horas, minutos e segundos. Por exemplo, 360 graus correspondem a 24 horas. E isso seria 2π radianos, certo? 15 graus correspondem a 1 hora e o que seria, então, 60 minutos, certo? Ou 3.600 segundos. E 1 grau corresponde a 4 minutos, 240 segundos. Quando vamos a variações muito pequenas dos ângulos, então temos os minutos e os segundos de arco. 1 grau tem 60 minutos de arco e 1 minuto de arco tem 60 segundos de arco. Logo, 1 grau tem 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos de arco, certo? Aqui na tabelinha que está à sua direita, vocês podem ver a posição das estrelas mais brilhantes no céu. E vocês vão encontrar uma coisa curiosa. Esse RA aqui, perdão. RA aqui corresponde à ascensão reta, que é uma das coordenadas dentro dessa esfera celeste. E a ascensão reta está em horas e minutos. Enquanto que DEC, que corresponde à declinação, que é a segunda coordenada dentro dessa esfera celeste, está dada em graus, né? E minutos de arco. Por que isso acontece? Vamos ver. Esse aqui é o sistema coordenado na esfera celeste. Então temos nossa eclíptica, o nosso equador. Veja que essa figura aqui é uma figura que corresponde ao hemisfério sul, e por isso aqui está o polo sul ao invés do polo norte, certo? E se eu quero localizar uma estrela, como por exemplo essa estrelinha que está aqui em um determinado ponto no céu, então vou precisar duas coordenadas nessa esfera celeste. Então, primeiro localizo qual é o meu equador celeste, é essa linha preta contínua que está aqui. E vamos com a coordenada mais simples, que é a declinação. Então, a declinação vai ser o arco médio com origem no equador. Então, vamos pegar aqui e vamos traçar esse ângulo aqui. Essa é nossa declinação. O ângulo entre a gente que está olhando para essa estrela e o equador. Muito bem, essa é a declinação. Agora precisamos uma outra posição para eu conseguir localizar essa estrela no céu, e essa segunda coordenada se chama ascensão reta, ou alfa. Veja a definição que está aqui. É o arco medido sobre o equador com origem no meridiano que passa por Áries. É a posição do Sol no céu no equinócio de primavera no hemisfério norte e de outono no hemisfério sul, e se mede entre 0 horas e 24 horas. Então, por que a ascensão reta se mede em horas, enquanto que a declinação se mede em graus? Veja que aqui essa delta é maior que 0, certo? Porém, se a estrela estivesse ao sul do equador terrestre, então o ângulo delta seria menor que 0. Mas por que então que se mede em horas? Porque eu tenho que encontrar uma
um ponto de referência. E o ponto de referência vai ser esse ponto aqui, ó. O ponto onde o equador celeste se cruza com a eclíptica. Eu já falei que esse ponto aqui corresponde ao equinócio de março e esse aqui corresponde ao equinócio de setembro, certo? Então, nesse ponto aqui, esse vai ser o que eu vou chamar de meu ponto gama. Às vezes é chamado ponto Áries. E a partir de a linha reta entre onde eu estou, que é a Terra, e o ponto gama, o ângulo a partir dessa linha e a projeção da esfera, da estrela no equador terrestre, é o que eu vou chamar de ângulo alfa. Esse ângulo, então, é a ascensão reta. E se mede em horas, porque normalmente se esperava, ou se media a posição de uma estrela com respeito de quanto tempo essa estrela aparecia no mesmo ponto com relação ao Sol. Por exemplo, se o Sol está agora no ocaso, está se escondendo no céu, e uma estrela demora para aparecer 2 horas, então a ascensão reta dessa estrela ia ser 2 horas. Por exemplo, a estrela Sirius, que está nessa tabela, essa estrela tem 6 horas 45 minutos. Significa que passaram-se 6 horas depois do ocaso para que essa estrela se oculte também. Ou seja, no horário do ocaso, essa estrela estava lá em cima, no cenit do observador. Eu espero que isso fique claro, e se não fica claro, vamos discutir sobre isso quando fizermos a lista de exercícios, certo? Temos um movimento, então, um movimento relativo do Sol e das estrelas. Deixa, então, eu apagar todos os rabiscos que eu fiz por aqui. Certo. O movimento diário das estrelas, como já vimos, é uma consequência da rotação da Terra. E, portanto, podemos definir o que se conhece como tempo solar. Existe o tempo solar, que vai ser a distância em horas entre dois nasceres do Sol. Isso vai ser 24 horas, correto? Mas também existe o tempo sideral, e é o tempo que está relacionado não com o Sol, sino com as estrelas. Então, para determinar a hora sideral, essa hora sideral vai ter uma definição que é o ângulo horário do ponto Áries. Pode ser medida a partir de qualquer estrela pela relação hora sideral igual a H mais alfa. Esse H é o ângulo horário e esse é o ângulo entre o meridiano local, o meridiano que passa pelo ponto onde a gente se encontra, que nesse exemplo aqui é essa linha pontilhada, e o meridiano da estrela, da localização da estrela. Então, essa diferença aqui entre a linha pontilhada e a localização da estrela é o que eu vou chamar de ângulo horário, certo? E se eu somo a esse ângulo horário o valor da ascensão reta, que lembrem-se, é a distância entre o ponto gama e o meridiano onde se encontra localizada a estrela, então se fazemos a soma de H com alfa, eu vou ter a hora sideral, certo? A hora sideral, o que nos vai dar é um dia medido não respeito ao Sol, sino respeito às estrelas fixas. Contudo, esse dia sideral é ligeiramente menor do que o dia solar. O dia solar é diferente do dia sideral. Qual é o dia solar? Imagina que você sai de manhã e enxerga o Sol em uma posição. No dia seguinte, você volta e sai e enxerga o Sol na mesma posição. O intervalo de tempo que aconteceu entre esses dois eventos demorou 24 horas. E esse é um dia solar. Só que isso é um pouquinho maior do que o tempo que se passou com respeito às estrelas fixas. Essa imagem aqui nos ajuda a compreender qual é essa diferença. Deixa eu pegar então aqui meu apontador. Veja, essa é
a Terra, em um certo dia, em um certo instante, em uma certa hora, certo? A linha azul aponta entre a Terra e o Sol e também aponta aponta para as estrelas mais distantes, certo? Enquanto que a Terra dá uma volta sobre seu eixo, e essa setinha volta a apontar as estrelas distantes, passaram-se 23 horas e 56 minutos. Isso é o que se conhece como o dia sideral. No entanto, para que essa seta volte a apontar ao Sol, o que corresponde exatamente a enxergar o Sol no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo ponto, a Terra tem que girar um pouquinho a mais. E esse pouquinho a mais é exatamente o mesmo tanto que a Terra anda sobre seu eixo nessa direção. Então, veja, se a Terra anda 360 graus em 365 dias, isso significa que a cada dia a Terra vai se deslocar pouco mais do que 1 grau, certo? Então, pouco menos do que 1 grau. Então, esse ângulo é o tanto que a Terra ainda tem que girar para que a seta azul volte a apontar novamente para o Sol. E isso se demora 24 horas. Ou seja, existe uma diferença aproximadamente de 4 minutos entre o dia solar e o dia sideral, certo? Lembrem-se da transparência anterior, quando eu falei dos ângulos, que 4 minutos corresponde aproximadamente a 1 grau. Então, beleza, gente. Aqui terminamos a nossa segunda aula e logo mais verá uma nova aula sobre o movimento aparente do Sol, a Lua e os planetas. Até já!